E aí galera, tranquilo? Bora continuar aqui com os nossos vídeos da máquina de suco de macho. O problema agora que nós temos é o que? Como receber essas informações do usuário, da pessoa qual está brincando com isso, ok? Para o nosso programa começar a funcionar de verdade. Porque se eu simplesmente colocar qualquer valor aqui no campo, não vai ser tão legal. Então, existem duas formas, pelo menos as principais. Uma delas mais complicada, em termos, né, porque vai ter que precisar de bem mais funções. E a outra um pouco mais simples. Vamos começar pela mais complicada, lógico. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que criar uma outra variável que vai fazer a leitura do que a gente escrever. Ok? Então o nome disso é buffer_reader. Leitor, né, que é o leitor do console. Então vai ser o que? Vai ser igual a new. Depois, mais para frente eu vou explicar para que serve essa função. Aí eu vou colocar aqui, não é buffer, é buffered. Desculpa. Buffered reader, leitor igual a new buffered reader. Aí eu dou um new input string reader system.in. Longo, né? Se ficar vermelhinho, só você dá Ctrl Shift I, que ele importa tudo para você. O que cacetes eu estou colocando aqui? Eu estou criando uma instância desse Buffered Reader, depois eu vou explicar o que é criar uma instância, o que eu estou querendo dizer sobre isso. Estou passando uma nova... Isso eu vou falar mais para frente, tá? Quando eu chegar a explicar somente disso. Por enquanto, acreditem no que eu estou falando. Ele simplesmente vai ser um interpretador daquilo que você vai estar escrevendo no console. Ok? Resumindo. Só que, na hora que eu vou colocar, por exemplo, aqui no menu, eu vou colocar aqui, ó, menu igual ao que? Leitor, ponto, o que? Ponto, next, get class, não, desculpa, é o read line. Só que veja que ele reclama. Por que ele está reclamando? Se a gente passar o mouse por cima, ele vai estar falando que é tipo incompatível. String não pode ser com int. Mas como assim string? Se eu colocar aqui line de novo, ó, é porque aqui eu read line. Veja que aqui ele mostra qual que é o retorno, o que está voltando dessa função. Ele está voltando uma string, ele vai voltar um texto aí. Está falando aqui, ó, lê a próxima linha, lê a linha do texto. A linha será considerada quando terminado com algum desse caractere aqui, o _n, né, fim de linha, ou retorno de carro, que é o _r. Ou o retorno for seguido imediatamente por um line feed não sei o que é. Retorna uma string, blá blá blá. Então ele retorna mais ou menos isso. Então eu coloquei o line read. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu estou voltando aqui, eu estou voltando uma string, eu estou voltando texto. Só que texto não é número. Então o que acontece? Eu tenho que converter esse valor. Eu tenho que pegar esse valor e transformar ele num número. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar um outro método para poder fazer isso. Se chama integer. Veja que o integer aqui ele está com letra maiúscula, ok? Value of, e eu vou passar isso daqui. E ele vai reclamar de novo, porque ele está falando que pode ser que surja algum erro, ele retorne uma exceção. Também vou explicar sobre exceções. Então eu vou colocar aqui uma cláusula throws, que ele vai colocar um throws IOException. Também vou explicar isso mais para frente, podem ficar tranquilos. Mas porcamente traduzindo é como se falasse assim, que tipo de erro isso daqui pode dar? Que tipo de exceção, que tipo de problema isso daqui pode apresentar? Ele pode apresentar o IOException. Também vou explicar sobre o que é isso. Beleza, então. Então eu já sei que pelo menos esse método aqui, essa função aqui, né, que é a principal, pode dar esse erro. Então eu vou ficar meio que preparado para isso. Então em cima disso, system.out.println, eu vou colocar um menu. Só para a gente poder ver. Ok? E mais para baixo eu vou comentar, pelo menos por enquanto, só para não ter problema.
Beleza? Então, veja que eu vou colocar o breakpoint aqui para nós podermos ver. Ctrl Shift F6. Ele vai executar exatamente esse arquivo. Ctrl Shift F6. Espera aí que eu vou ver aqui. Ctrl Shift F5, desculpa. Ctrl Shift F5. Então vamos lá. Apertando o F8, eu vou colocar o Buffered Reader. Veja que ele vai aparecer aqui, ó. Pum, ele apareceu. Ok, leitor. Então, eu apertando de novo, ele vai fazer o seguinte, read line. A partir desse momento ele para. Ué, por que ele parou? Porque este comando aqui, o leitor.readline, está falando assim, ô seu infeliz que está usando o programa, por favor, digita alguma parada aí para nós. Neste caso, para não dar um erro, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aparecer aqui que eu tinha colado um negócio no Facebook do Nery. Então vamos lá. O que ele está precisando? Ele está esperando um inteiro. Se eu colocar qualquer outra tranqueira aqui, ele vai apresentar um erro, ok? Não vou entrar na questão de erros, então eu vou digitar um número mesmo. Eu vou colocar, por exemplo, o número 5. Apertei Enter. A partir do momento que apertou Enter, que como estava dizendo no retorno de carro, que é o Enter, ele vai colocar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai ler. Como é um texto, esse barulhinho, se porventura você está escutando, é que eu tenho um filhote de calopsita aqui. E os pais do filhote de calopsita estão alimentando eles, porque vocês estão escutando é por causa disso, tá? Eu não sei como que o microfone está. Mas vamos lá. Ele vai ler a informação. Como ela é um texto, eu vou converter para número. E logo depois disso, o menu, que é essa variável aqui, ele vai ter este valor, que é o valor de... Opa, cadê? Println, aperta F8, é o infeliz, vai. É que ele não rodou, peraí, play. É que ele não está rodando esse. Vamos executar este arquivo aqui. Eu vou colocar 5, por exemplo. Aí ele vai e exibe o 5 exatamente aqui. Eu devo ter apertado um outro botão, por isso que ele parou no debug. Beleza? Então, esse é o jeito mais, vamos considerar assim, complicado de podermos fazer uma leitura desse valor no console. No próximo vídeo eu vou passar um jeito mais fácil para poder fazer isso, beleza? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui eu não vou precisar usar, beleza? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.